Então, quem vai fazer hoje a prece inicial é o Marcelo Carmona, a Seara dos Médios, o capítulo 37, Dever Espírita, é a Rita. A Isabel Ângela Torre vai fazer o Evangelho, capítulo 20, item 4. A Fernanda, as Vibrações. E a Maria Sueli, a prece final. Então, vamos pedir ao nosso mestre amado, aos nossos anjos protetores, que nós tenhamos uma ótima aula de estudo, de que todos sejamos abençoados com a sua luz e com a sua proteção. Pode começar. Capítulo 37, Dever Espírita. Reunião pública de 23/5/60, item 137. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto da disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade a benefício de todo o orbe. E, porque os discípulos da nova revelação se espalhavam por toda parte, as experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas sobre várias nomenclaturas em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-los-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas ao espetáculo das discussões e sem proveito. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tornam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios, agita-se a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham como puderem os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica se recebida para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis às instruções, desmaterializando o espírito tanto quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Quer comentar, Rita?
O que eu entendi é que tem aprendizes do Espiritismo com todas as condições, que aproveitam as situações, com as aparências, e que nós temos que ser firmes na palavra do Evangelho, no estudo e nas instruções dos espíritos. Foi o que eu tirei do estudo. Agora, se quiserem dar mais algum comentário. Alguém mais, gente, quer comentar alguma coisa? Radal, meu. Acho que a lição por si só já fala, né? O dever, né? A gente não tem que esperar ninguém nos cobrar ou falar. Nós sabemos o nosso dever, o que nós temos que fazer, como nós temos que nos comportar, o que nós temos que fazer, da forma que falar, né? Então, o dever, na verdade, é responsabilidade nossa, né? E não dos outros. Se a gente se coloca à disposição, principalmente na casa espírita, para fazer determinadas funções, tem que estar sempre presente, sem esperar alguém ficar chamando, oh, você vai, você não vem, né? Você é o seu dever, você tem que estar presente naquilo que você se assumiu como responsável, né? Mais ou menos por aí. Alguém quer falar alguma coisa? Todo dia, toda vez, aprendemos um pouco. Aprendemos com os ensinamentos, com a nossa doutrina, com o nosso curso, com a nossa vida, com o nosso cotidiano. É um dever do espírita estar sempre se instruindo nesse sentido. Vamos lá, chefe. Tomar água garganta aqui, entupiu. Prece inicial, pode fazer, Marcelo. Então vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, a toda a espiritualidade, agradecidos por mais um dia que tivemos, agradecidos por estarmos aqui, em mais uma aula que vamos ter, agregar mais aprendizado, que toda a espiritualidade já preparou nesse dia, para essa noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, então, amigos, o evangelho de hoje não é bem um evangelho, mas é um texto que tem dentro do capítulo 20, é o item 4, que é a missão dos espíritas. Então, esse texto veio para nós através de Erasto, através de Erasto, em Paris, em 1863. Então, há mais de 150 anos atrás. E nós podemos perceber como esse texto ele é atual, né? Só para vocês terem uma localização, Erasto foi um dos discípulos de Paulo. Primeiro era Saulo, depois Paulo. Então, você vê a elaboração que Erasto tinha para acompanhar o seu mestre, né? Então, vamos lá. Ele começa assim: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Então, ele já começa com uma coisa muito inquisidora, que são a palavra iniquidades. O que são iniquidades?
é tudo aquilo que vai contra a igualdade, a justiça. Então, a imoralidade ou amoral, iniquidades são as desigualdades, são as desorganizações, é a falta de escrúpulos. Então, está falando isso há muito tempo. E é muito presente nos dias de hoje. Então, o que ele está falando aí? Ide pregai, ele está dando um imperativo. Ide pregai, o quê? A reencarnação. Porque é através dela que nós vamos aprender e que nós vamos conseguir nos elaborar, melhorarmos. E não importa o estágio que cada um esteja. Isso vai acontecer paulatinamente. Então, a doutrina espírita, a reencarnação, ela veio para nos dar essa esperança. Não só a nós, a todas as pessoas. Né? Pois ele continua assim: deixai de temores, outro imperativo. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua programação, ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra as convida incessantemente ao sacrifício. Então, o que ele está falando aí? Ele fala assim, essa língua de fogo. O que é essa língua de fogo? Foi o Pentecostes. Pentecostes ocorreu 50 dias após a ressurreição do Cristo. Então, os discípulos que tinham que sair e pregar o cristianismo, pregar a palavra de Jesus, eles estavam quietinhos, aconchegados, estavam tristes. Como é que eles iam fazer? Mas o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, é muito simbólico. É uma ordem, olha, a partir de hoje vocês têm que pôr a boca no trombone. Vocês têm que sair e divulgar isso daí. Vocês não podem ficar parados, né? Jesus não ensinou tanto aos seus discípulos, com quem ele conviveu, também com Maria e outras pessoas que estavam ali, que receberam o Espírito Santo, o Pentecostes, justamente para ficarem quietos. Eles teriam que sair e pregar sem medo. Eles sabiam que iriam vir muitas adversidades, mas que eles teriam que estar prontos, porque eles iam enfrentar muitas coisas, muitas adversidades. Daí ele continua, pregareis o desinteresse dos avarentos. Olha que coisa difícil, né? Daí o Radal também pode falar. Aí, ó, quantas pessoas que retornam, que vêm muito preocupadas com a fortuna que deixou na terra, né? Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? Ele ainda está falando, ó, toma cuidado, você vai pregar, você vai falar, mas tome cuidado com o seu linguajar. Você terá que adaptar as suas palavras à pessoa com quem você irá falar. Aos déspotas. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ele de novo. Você tem que falar, você tem que orientar. Você recebeu muito, os espíritas estão sabendo demais. É muita responsabilidade. Tá? E não é porque você sabe muita coisa que os espíritas são os preferidinhos de Deus. Não. Você também tem que dar o seu exemplo.
Tá? O preferido de Deus é aquele que ama o próximo como a ti mesmo, não é o espírita. Eu posso dizer que eu tenho visto nessa pandemia muito mais católicos e evangélicos prontos a ajudar do que o próprio espírita. Eu me surpreendi. Muitos espíritas assim, não, eu estou em casa, não posso fazer nada. Quando eu vi pessoas evangélicos fazendo sopa nessa pandemia e levando na rua. Tá? Então, não é privilégio do espírita isso. Ele continua, sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência da vossa inferioridade, nós somos ínfimos perante Deus. Quanto que nós temos à nossa frente para compreender, para amadurecer. Temos consciência da nossa inferioridade ao contemplarmos o infinito, os mundos espaciais, partir em cruzada contra a justiça e a iniquidade. De novo ele repete iniquidade. Partir contra a injustiça. Você não pode ficar sentado olhando mais. Se está injusto, né, se acontece alguma coisa injusta, nada mais falar, aconteceu com ele, comigo não. Temos que pôr a boca no trombone, sim. Tá? E Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, esperança e de paz. Sim, eles receberão, desde que eles possam também querer. Eu vi muito essa parte aí, entendi assim, você só vai aceitar alguma coisa, né? E aquela coisa, eu só consigo tratar um paciente se ele quiser ser tratado. Não adianta eu ir contra a vontade dele. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Então, nunca deixar o outro, tá? Em que posso ajudar, né? Saímos do nosso pedestal, tá? Então, como posso ajudar aquela pessoa? Eu penso muito assim no consultório, quando vem alguém para mim e fala, mas será que é de mim que a pessoa precisa? A pessoa, talvez, ela não precisa da Fernanda, de um psicólogo. Será que é de mim? Você tem que ter uma autopercepção de você. Como eu posso fazer para ajudar? Será que ela não está precisando de um assistente social em vez de mim, de uma fisioterapeuta? Tá? Ide, ele de novo no imperativo, ide, homens que sois grandes perante Deus e que, mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Quer dizer, quando você faz algo com boa fé, quando você faz com o coração, o seu anjo da guarda, os espíritos protetores estão ao seu lado. Marcha, pois, para frente, grandiosa falange de fé, e os pesados batalhões de incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios de sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios de impureza do coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de
iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Ele está falando aqui, o que são essas montanhas? São as nossas imperfeições interiores. Eu sou uma pessoa grosseira? Sim, eu sou. Eu tenho que melhorar. Eu sou uma pessoa que não, sabe, orgulhosa? Eu tenho que melhorar. Essas são as nossas montanhas que temos que sobrepujar. E depois, levando a palavra divina aos grandes que desdenharão, sempre vai ver alguém, terá alguém que vai discordar de nós, que não concordará, tá? Mas cada um no seu tempo. Aos sábios que desejarão prová-la e aos simples e pequeninos que aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho nessa expiação terrena encontrareis entusiasmo, fé, e de que esses receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe é oferecida, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhe reservou. Então, o que eu tenho aprendido com todas essas provações? Sempre mostrar o outro lado. O que isso quer me dizer? O que eu quero desejar para o meu próximo? O que eu posso fazer para melhorar? Mas se está chegando, eu estou atendendo muito no consultório suicida, então o que isso quer dizer para mim? Que palavras eu tenho que ter para oferecer aquele acolhimento àquela pessoa, ou àquele que está me procurando? Será que a minha palavra basta? Será que não é necessário um conjunto de ações? Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Então, há quanto tempo viemos falando sobre isso? Então, quanto tempo os profetas antigos, Antigo Testamento, eles estão vindo, estão moldando, estão arando essa terra. Agora é pegar as sementinhas, colocar as sementinhas para que elas cresçam. Um dia todos estaremos, nós não conseguiremos seguir adiante sem que nós levemos ao nosso lado o nosso irmão. Tá? E agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Tá? A verdade é o autoconhecimento. Primeiro, é construir-se a verdade sobre si mesma. Tá? Esse Arai, eu não sei se alguém assistiu o filme do Divaldo Franco. Então, o tempo todo parece que, quando eu li essa frase, né, o arado está pronto, eu vi ali, Joana de Ângeles arando ali o terreno junto com Divaldo Franco, né? Então, ela jogava uma sementinha, ele recolhia, falava, não é que é isso mesmo? Ela jogava uma sementinha, mas será que isso vai dar certo? E ela falava, tente. Né? E aí perguntareis, então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que acham, o que se acham no bom caminho? E daí os espíritas falam, né? Os espíritos falam, podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo,
Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória de seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Qual que é a lei de Deus? É a lei do progresso do espírito, é a lei do amor, é a lei da evolução. Um dia todos nós seremos Cristos. É isso? Estamos destinados a ser Cristos, com responsabilidades cada vez maiores. Sua lei triunfe e os que seguem são os escolhidos que vencerão. Não importa que seja evangélico, que seja pentecostal, que seja, não sei, qualquer religião, vocês possam imaginar. Desde que siga a lei do amor. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem a sua vaidade, a sua ambição, esses serão destruídos. Então, aquela coisa, sabe? Eu vou fazer o bem para uma pessoa, mas aí, ó, eu estou dando a cesta básica aqui e estou fotografando aqui, né? Olha como eu sou bonzinho, eu estou ajudando o próximo. Epa! Está satisfazendo só a sua vaidade. Não está fazendo, não está levando bem, né? Então, o que eu achei muito legal do texto aqui, assim, é que o Erasto, ele joga uma coisa, vê disso daqui. Mas aí, ó, presta atenção. Presta atenção que pode acontecer isso, isso e isso. Ele te joga uma propositura, mas ele fala, presta atenção. Olha o terreno que você está andando. Ele te joga uma coisa, ó, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Ó, ele fala assim, ó. Pregai a palavra divina, ó, vai lá, prega a palavra divina, tá? Vocês sabem a palavra divina, vocês estão cansados de ouvir, de saber, de estudar. Tem que estudar, não pode parar de estudar, de ler, de compreender. Mas daí ele fala assim, é chegada a hora que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação, ide e pregai. Então, vai, faz tal coisa, mas fica atento. Vai, faz tal coisa, faça, mas fique atento. Perceba, sempre aquela autopercepção. O que você está fazendo? Está certo? Está errado? Né? E eu quero agora agradecer que eu li e eu ouvi palestras da Leda de Almeida Rezende Abner, e da Sônia Caldas. Tá? Muito obrigada às duas, que eu me inspirei nelas para poder fazer essa leitura de hoje. Que assim seja. Ótimo. Olha aí, Radal, uma próxima expositora do Evangelho. Deu um bom entendimento sobre o texto, o tema, né? Mas precisa dar uma enxugadinha e não frisar, né? Quando for falar para o povo, não ficar frisando a religião de outras pessoas, né? Isso é importante. Mas tá muito bom, viu, Isabel? Uhum. Dá para você palestrar na frente do povo. Não, eu prefiro ficar lá na frente recebendo as pessoas, sabe? Bonitinha lá, acolhendo. Ó, eu falei aqui mesmo, ó, senta ali, fica bonitinho. Não, é aqui, depois. Nunca se sabe, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Uhum. Alguém Ô, chefe, mais cadê quer você? comentar alguma coisa? A chefe sumiu, estou quietinha aqui. A chefe Sumiu, Isabel. O que você falou? Não, a chefe tem que comentar também, tem que falar alguma coisa. Não, tá ótimo. Acho que foi bem completo. Dá para apresentar lá na frente tranquilamente. Ao seu tempo, tudo acontece.
falta alguém, aí caço você no laço. Está bem claro, bem didático. Gostei. Então, vamos lá. O tema de hoje. Enquanto carrega aqui, perguntar para vocês, alguém aqui na sala se sente médium? Cris. Todos nós, né? Todos nós. Não, ninguém. Ah, todo mundo dorme, né? Espera aí, eu vou pôr o lençol. Esse tema que nós vamos ver hoje é a mediunidade no cotidiano. E, digamos assim, que foi incluso, acho que no ano passado, na grade curricular, mas, apesar de novo, já é bem conhecido. É a mediunidade no cotidiano. A nossa nona aula. A segunda questão, 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos, mais do que imaginais, pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. Então, partindo dessa lógica, que eles influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos, o que é a mediunidade? É um meio de comunicação entre humanos e espíritos. E como diz a questão 459, se estamos sujeitos às influências dos espíritos muito mais do que pensamos, então todos nós somos médiuns. Acertou e cheio, Isabel. Eu vou pedir para a Cris e para o Radal, que acho que são vocês os médiuns ostensivos da sala, da nossa sala virtual aqui, da nossa aula. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, a falar, por favor, se manifestem no momento que quiserem. Então, a mediunidade é uma faculdade natural, inerente a todos os seres humanos. Por isso, não representa privilégio. Como podemos perceber, desde a seara, o evangelho e o tema da aula de hoje, na verdade, tudo fala sobre responsabilidade do espírita. Então, é uma faculdade neutra e uma ferramenta, né, depende inteiramente da forma que ela é usada. Pode ser tanto para o bem, como pode ser usado para o mal. No livro Domínios da Mediunidade, o André Luiz narra uma situação onde esse Domínios da Mediunidade, na verdade, ele é um apanhado de todas as mediunidades, vista através da ótica do mundo espiritual. Então, eles estão na crosta e vão passando por diversas situações, onde o Aulus é o instrutor, o orientador do André Luiz. E, numa ocasião, eles entram em um bar. E aí até André Luiz fala, como pode ter mediunidade num bar? Aí eles se dirigem ao fundo do bar. Para resumir a história, lá tem um jornalista, e ele está escrevendo um artigo para deteriorar a imagem de uma certa pessoa, de uma moça. Ele não sabe, mas ele está sendo influenciado por um obsessor que é inimigo dessa moça encarnada. Então, é um exemplo de uma mediunidade utilizada para o mal. Provavelmente o jornalista não tem nem consciência de que ele é médium, e também não importa qual que é a religião, ou se tem uma religião,
mas ele tem essa faculdade mediúnica. Aí, nessa mesma rua, quando eles saem do bar, eles presenciam uma ambulância passando, alguém que está prestando socorro, tem um médico dirigindo, e ele é acompanhado por um mentor, digamos assim, ao lado dele, que está apoiando e ajudando ali no trabalho dele. Por quê? Ele está voltado para o bem, está voltado em ajudar, então ele está sendo acompanhado por um espírito do bem. Então, em diferentes graus, todos a possuímos. E em alguns indivíduos mais sensíveis à influência espiritual, a mediunidade se apresenta de uma forma ostensiva, enquanto que em outros ela se manifesta em níveis mais sutis, na grande maioria de nós, acho. Bom, a mediunidade ainda é um campo de estudo, de pesquisa, porque apesar de termos muitas obras que falam sobre ela, tanto no mundo espiritual e também aqui no nosso plano encarnado, mas muito mais do plano espiritual, através das obras de André Luiz, na verdade, pouco conhecemos ainda sobre ela. Podemos dizer que é o nosso sexto sentido, mas como ela está num plano abstrato, não é palpável, e nós, ainda como humanos muito materializados, se torna um pouquinho difícil de compreender. Então, ainda há muito espaço para discussões, para debates, para pesquisas e para novas formulações, através da ciência de observação. Antes de ser um dom, um talento ou uma graça, é um compromisso perante nós, perante Deus. E a mediunidade também é exercício e é educação. Podemos dizer que a mediunidade é uma antena parabólica, pode ser considerada uma antena parabólica. Os médiuns nascem com essas antenas abertas. E, por conta disso, tem que buscar sempre o caminho da ética, o caminho do bom senso, o aprendizado da aquisição da moral, né? Como diz o Radal, vocês concordam com isso? O caminho do médio é sempre esse, né? Buscar sempre ser ético da melhor forma possível e buscar melhorar a sua moral, né? Na busca da refinação do sentimento, melhorando cada vez mais o seu sentimento de amor, né? E se quiser realmente ter um médium realmente trabalhador fiel à causa de Jesus, né? Agora, quiser ser um médio aí, e tanto importa o que faz, o que deixa de fazer, se faz bem, faz mal, tanto faz, mas, quer dizer, continua o caminho dele sofrendo, né? Mas o médio mesmo, aquele que busca o aprendizado constante, é o caminho correto dele, é se tornar moralmente melhor, né? Não tem outro caminho a seguir. Eu tenho uma professora que ela fala assim, sobre as, não, você tem que estudar, assim, você tem que ter pertencimento com a sua técnica. Você tem que abranger sua técnica. Tem que agarrar sua técnica com as duas mãos. Quer dizer, a técnica que eu vou aplicar ali, né, no consultório. Então, o médium tem que ter esse pertencimento. Eu vou abraçar com muito carinho. Nós podemos dizer tranquilamente que a mediunidade é um valoroso instrumento de evolução.
essa figura aqui deixa eu diminuir. É do Vaticano, né, Radal? Eu acabei não colocando aqui, mas parece que essa imagem em frente aqui do Vaticano. é dentro É uma pinha, né? É que representa a glândula pineal. Portanto, ela está presente não só no espiritismo, mas em diversos outros segmentos religiosos. Aqui no nosso cérebro está localizada aqui nesse pontinho azul. Segundo o que eu lembro, acho que foi a Marisa que deu a aula no ano passado sobre a mediunidade, ela se localiza mais ou menos no centro entre os olhos e no centro da cabeça. Se você colocar o dedo em cima da cabeça e entre os olhos, você vai ter mais ou menos a localização da pineal no seu cérebro. O objetivo é acessar pensamentos que estão nas redes mentais, algo como uma antena universal unindo encarnados e desencarnados, também unindo encarnados e encarnados, né? Essas redes mentais são as ondas eletromagnéticas que estão espalhadas, que são emitidas pelo nosso cérebro, que levam a nossa vontade, os nossos pensamentos, né? E a antena que capta seria essa glândula pineal. É o que eu consigo entender, né? Numa ocasião, há um bom tempo atrás, a minha oncinha aqui, a Gabi, estava em casa, na sala, e o pai dela estava lá na cozinha, meu finado esposo. E a minha cunhada estava ligando, antes de atender o telefone, passou pela cabeça dela. Aconteceu alguma coisa com o Pichoxó. O Pichoxó era um tio deles que morava em São Paulo. E realmente, quando ele atendeu o telefone, era a irmã dele avisando que o tio Pichoxó tinha falecido. Então, o que aconteceu? Provavelmente ela captou, através das anteninhas dela, a informação que estava chegando através das ondas mentais da tia. A glândula pineal, conhecida como terceiro olho, ela transmite e recebe. Transmite e recebe pensamentos, sentimentos. Através disso, se dá os contatos mediúnicos. Certo, chefe? Tem alguma coisa para acrescentar? Está tudo correto. Pode continuar. A pineal é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Isso está em Missionários da Luz, capítulo 2, a epífise. É que essa pineal antigamente era ligada mais ao sexo, né, vamos dizer assim, né? E acreditava que com o tempo ela ia secando, né? O que não acontece realmente. Na verdade, ela para de... Até hoje ainda se acredita, né? Até um pouco tempo atrás, que essa ligação com o sexo, só que num determinado momento, onde a função sexual já não é mais tão importante na vida do ser humano, ela age na parte intelectual. É que você pode transferir a energia para outras coisas, para estudo, para trabalho, essas coisas. E também é a responsável pela produção de melatonina, né? Que regula o sono.
Talvez por isso ela muda de função durante, enquanto você está na vigília, ela trabalha de uma forma, não sei, só estou viajando na maionese aqui. Normalmente, enquanto dorme, ela faz uma outra função que é a regulagem do sono através da melatonina. Que a glândula pineal, ela é uma glândula e um órgão sensorial, porque ela capta a luz do sol e ela que regula a melatonina, que regula o nosso sono. Então, ela capta isso. Aí ela é um órgão sensorial. E ela é formada das mesmas células que formam os nossos olhos, além de outras coisas, né? Porque ela tem cristais de apatita que ligam, que são... funcionam numa frequência que você capta as coisas do mundo espiritual através da glândula pineal. E são através, só para complementar, esses cristais de hepatita que falam, os pássaros têm muito assim no bico, sabe? É por isso que eles sabem a direção. Sabe quando tem aquela migração de pássaros? Os pássaros vão todos do hemisfério norte para o hemisfério sul. Está chegando o inverno, começa aquela migração de pássaros. Né? Eles vão todos em conjunto. Por que um pássaro não vai para lá, outro não vai para lá? Porque eles estão regidos pelos polos da Terra, o polo norte e o polo sul, que emitem a frequência. E esses cristais que os pássaros eles têm no bico, então eles vão dar a direção para onde eles têm de ir. É uma coisa maravilhosa. Sabe quando os nossos avós falavam, oh, filho, parece que você perdeu o norte? É isso daí. Quando a nossa avó falava, parece que nós perdemos o nosso norte, parece que a nossa glândula pineal, epífise, não está muito boa ali, não. Está meio desorientada. É desorientado. Mas falando em pássaro, você sabe que o meu marido gostava muito de pescar, né? E quando ele ia lá limpar o peixe e tal, muitos, a gente via que tinha esses cristais também na cabeça do peixe. E só que na época eu não sabia que era isso, mas com certeza isso deve ser também a glândula pineal deles, né? E para ser inclusive tem que ser todos os seres vivos têm a glândula pineal. Eu achava que não, que era só um ser humano, que lerda. Mas assim, em relação ao tamanho do peixe, elas eram bem grandes. Interessante. Imagina uma baleia, a glândula pineal da baleia. Às vezes não é tão grande assim. Não, a glândula pineal do cavalo. Você vê? Por isso que o cavalo é tão importante, é tão maravilhoso. Todos os seres, né? Agora, pode-se nascer sem ela? Ou Boa não? pergunta. Isso é impossível de acontecer. Sinceramente, Isabel, eu não sei te responder isso. Pois alguém porque sabe? Deve causar algum distúrbio, alguma dificuldade na pessoa, né? Mesmo no animal, não sei. Deve ser alguma coisa muito rara, né? Porque a gente pode ter ela mais ou menos desenvolvida, mas sem eu nunca vi. Eu nunca ouvi falar, não. Sem ela, nunca ouvi falar. Também. Mas se existir, podemos consultar. Vai ter grandes atrasos cognitivos aí, neurológicos, né? Porque é um órgão muito importante, né? Então, mas que nem, por exemplo, as crianças que têm síndrome de Down, não poderia haver algum problema com essa glândula? Não, diretamente não. A síndrome de Down, não. Não? Não. Alteração de um cromossomo, né? A síndrome de Down está no cromossomo, né? 46, né? Parece. Isso. Do cromossomo 46. Exatamente. Podemos perguntar para a Roberta, que é médica, e a gente se esclarece a dúvida pelo grupo. Eu vou perguntar no Dr. Google se pode... Isso, pergunta aí. Enquanto... Se vocês querem saber sobre a glândula pineal, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é mestre em glândula pineal e tem muitos vídeos no YouTube.
Exatamente, isso que eu ia falar. Inclusive, há pouco tempo atrás, ele fez, acho que foi um seminário, um curso, né, que era muito caro, mas que deu vontade de fazer. Eu estou fazendo esse curso. verdade. Eu estou fazendo online, né? Mas é muito interessante. Que fala das ondas eletromagnéticas também, que é Sim. tudo uma coisa ligada com a outra, né? Mas a gente ainda não tem exatamente o entendimento. Tem uma pincelada, eu pelo menos ainda falta muito e muito e muito para compreender. Inclusive, já ouvi dizer que nos médios ostensivos, esses cristais, eles são em maior quantidade. Não sei se procede a informação. Tem função, tem vários estudos, é uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a estudar, não quer mais parar. Não, a gente fica muito curioso. Então, a mediunidade também é orgânica, porque ela se manifesta na estrutura do corpo. Como, por exemplo, a mediunidade psicofônica, né, que se manifesta através da fala. Se no decorrer da vida nós tivermos algum tipo de situação que nos impossibilite de falar, não vamos, digamos, não vamos poder trabalhar com essa mediunidade. Mas ela é somente física ou também tem a parte espiritual? Com certeza tem a parte espiritual, né? Eu assisti uma palestrinha do Jacobson Trovão, antes de pegar essa aulinha aqui, que no ano passado foi o chefe Radal que expôs. E ele fala que a mediunidade, ela digamos assim, é um compromisso já assumido no plano espiritual, principalmente as mediunidades mais ostensivas. Então, ela já vem impressa no perispírito. Se não estiver no seu plano reencarnatório, que você nunca tem uma mediunidade de psicógrafo, você nessa encarnação, nós não vamos ter essa faculdade. Então, o perispírito é material, portanto, a maior ou menor mediunidade, deixa eu esconder vocês aqui, que eu não sei, do espírito encarnado é produto da evolução espiritual. Sua base é orgânica, porém seu fundo é totalmente espiritual. Todos a têm, mas em alguns casos são excepcionalmente desenvolvidas, por exemplo, de Chico Xavier. Aí, a Ivone Pereira declara: existem mediunidades desde o berço, são as mais seguras porque são as mais positivas, frutos de longas etapas encarnatórias. O que isso quer dizer? Que provavelmente o Chico já vinha sendo médium em outras encarnações. Então, é também uma conquista, né? Como tudo na criação não dá saltos na obra de Deus, é fruto de trabalho, de aprimoramento. A mediunidade não foge disso. Adel, Cris, querem falar alguma coisa? Tá bem dentro do que a gente estuda, né? No livro dos médiuns? Sim. E na realidade, a gente está vendo no livro dos médiuns que através do estudo mesmo, que o médium vai se aprimorando e dessa forma vai se ajudando e ajudando também os nossos amigos desencarnados. Você precisa realmente estudar para isso, não tem outro caminho. Não. É de estudo mesmo. Então, é bem dentro do que a gente está vendo. Isso aí. Parabéns. É tudo cópia.
Então, já sabemos que somos médiuns, em diferentes escalas, mas todos somos em diferentes graus, em diferentes níveis. Então, para que serve a mediunidade? Então, Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos sérios e úteis. Então, ela serve para a autoiluminação, serve para o progresso da mediunidade, para o desenvolvimento das virtudes e para ajudar, entre outras, para ajudar no intercâmbio entre os dois planos. Mais alguma função que vocês conseguem pensar? Já falamos sobre isso, mas vou perguntar. Só na doutrina espírita que existem médiuns? Eu acho que não. Eu acho que o médium existe em todas as religiões já do ser humano, né? Ele pode não desenvolver ou não procurar, mas eu acredito que esteja em todos os locais, com todas as pessoas. Sim, com certeza. Está em todos os seres humanos. Mediunidade é a faculdade inerente à natureza do homem. Nem é uma exceção, nem um favor, e faz parte do grande conjunto humano. Mediunidade traz perturbação? Está fechado, Isabel. Pode falar. Depende. Do quê? Eu acho que pode trazer, não pode? Depende do espiritão que está se aproximando de você, que você permite aproximação, né? Então, se ela não é controlada, né, ela pode trazer perturbação. Fosse assim, não estava tudo doendo, né, Cris? Não, mas você controla, né? Você sabe controlar a sua mediunidade. Agora, tem gente que nem sabe que é médium, e tem muita gente que é internada, que é diagnosticada por alguns, né, como doente mental, mas, na verdade, tem só mediunidade não controlada. E quando começa a controlar isso, a aprender, a desenvolver, passa tudo. Fala aí, Nelson, a resposta está aí já. Pode falar aqui. Deixa eu... Não, tá aí. É um aprendizado constante, né? Inclusive que nós até vimos recentemente no estudo do Livro dos Médiuns, né? Se levava à loucura. Na verdade, já é uma predisposição do espírito. Então, não é a mediunidade que causa loucura ou perturbação. É porque já existe essa predisposição na pessoa. Então, não leva a doença, nem leva a perturbação, pois é uma faculdade natural. O Jacobson até diz que é um dos sentidos, como a audição, o tato, a visão, a mediunidade é mais um sentido, o nosso sexto sentido. Então, se a pessoa se perturba ante a manifestação mediúnica, é por desequilíbrio emocional e pelo desconhecimento do que seja a mediunidade, ou porque está sob influência de espíritos ignorantes, sofredores ou maus. E como sair dessa influência? Como saímos dessa influência dos espíritos ignorantes ou maus? Pela mudança de atitude, né? Autoeducação? Também, um pouco de tudo isso. Mudança no padrão mental, né, do pensamento. Mudança de sintonia. Sim. Através da
educação, da moralização, do combate, como diz lá no Livro dos Espíritos, as nossas más inclinações, nós vamos saindo das influências desses espíritos sofredores. Mas no mundo que a gente está, de prova e expiação, sempre ainda estamos sujeitos. O que acontece é que, à medida que vamos aprendendo a lidar, vamos ficar menos tempo sobre essa influência e talvez identificar de forma mais rápida essa influência, mas certamente estamos ainda todos sujeitos a elas. Então, todos somos médiuns, mas nem todos possuem a faculdade ostensiva. Opa! Deixa eu dizer aqui. De escutar ou de ver os espíritos, ou de ser um médium para dar passividade, num trabalho de desobsessão. Radal, Cris, vocês gostariam de falar um pouquinho como lidam com a mediunidade de vocês, que é um pouquinho mais ostensiva no dia a dia? Olha, falar, Cris. Pode falar, Cris. Eu sou filhotinho ainda. Vocês podem falar aí, certo? Que a gente quer saber, certo? Vocês podem dar exemplo aí. Eu não faço parte desse grupo, desse clube aí, então é com vocês. Como que identificou, como que lida no dia a dia, em que a doutrina espírita ajudou? Eu sempre me questionava, na realidade eu fui para a doutrina espírita através do convite de uma amiga. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu frequentava a Igreja Católica por conta da minha mãe, só que eu sempre achei que tinha que ter algo mais. Aí eu fiz reiki, eu cheguei a nível 2 de reiki, aí eu fui conhecer, já fui conhecer até a Umbanda, e eu sempre fui de ficar querendo saber. Aí uma amiga me convidou para ir no centro espírita, sendo que eu já tinha ido uma vez, com 16 anos, por curiosidade também, e lá o médium falou que eu tinha que desenvolver a minha mediunidade. Aí eu fiquei apavorada, saí correndo, nunca mais voltei. Deixa eu pretinho aqui para escutar. Aí depois essa amiga chegou e me convidou e eu comecei a frequentar as reuniões. E eu me senti super bem, me senti assim acolhida, veio a me trazer assim, muitas informações que na realidade eu queria ter. E eu percebi algo mais numa reunião de tarefeiros, de aquelas reuniões que tem nos sábados. No segundo ano eu fui ser tarefeira, aí eu lá na reunião, Cristina, vem participar e tal. Aí na reunião eu me senti abraçada. Nossa, eu tomei um susto. Eu comecei a chorar desesperada na reunião. Mas eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Eu tinha intuição de alguma coisa, mas eu não entendia. Aí depois, estudando tudo, que eu fui começar a entender. E hoje, na minha primeira reunião mediúnica, aí que eu parei e falei, nossa, agora eu encontrei o que eu estava procurando. Porque foi assim uma realização muito grande, uma alegria muito grande, uma coisa assim indescritível. Tanto que quando eu ouço as pessoas falarem, não vou porque eu tenho medo, eu me questiono, eu falo, nossa, medo do quê? Porque é um amor muito grande. Você poder ajudar e você quer, no meu caso, eu quero aprender cada vez mais, eu quero realmente estar apta a ajudar e dessa forma eu estou me ajudando, né? Porque essa procura, essa confusão que você fica de querer encontrar, eu acabei encontrando dessa forma.
Mas eu estou no começo ainda, né? Eu acho que o Radal ele pode passar mais informações do que eu. Fala aí, Eu, Radal. e na verdade, eu sou mais médio sim, mas hoje em dia mais mental, né? Mas eu nunca fui muito ligado à religião, certo? Eu nunca tive assim, religião, não era católico por falar esse negócio. Mas acho que é a primeira vez que eu tive assim, algum tipo de contato, vamos dizer dessa forma. Eu ainda era, não sei quantos anos tinha, nem lembro direito, uns 14, 15 anos, sei lá. E o quarto da casa dos meus pais era 3 cômodos, né? Quarto, sala e cozinha. E, eu e meus irmãos dormia na sala, né? Aí eu estava olhando assim, estava deitado, eu estava olhando, de repente surgiu uma luz branca na porta do quarto dos meus pais, né? Na verdade, eu vi aquele negócio lá, mais que rápido, enfiei a cabeça embaixo das cobertas e fiquei lá, né? Fiquei um bom tempo com a cabeça encoberta. Aí depois fui tirando devagarzinho, olhando, tinha subido, né? Acho que uns dias eu fiquei meio preocupado, mas depois passou batido. E outras coisas aconteceram na minha vida, mas eu considerava normal. Muitas vezes eu confundia ou não sabia o que era real, o que era irreal, eu confundia tudo. O que às vezes que era irreal, para mim saber que não tinha acontecido, que não era real, eu levava às vezes semana, né? Mas eu nunca falava com ninguém, nunca comentava, porque eu já era meio, assim, entre os familiares, assim, eu era meio ovelha negra, né? Eu considero a pessoa que poderia virar marginal, né? Então, eu falei, se eu falo essas coisas, eu vou acabar me internando. Então, eu ficava quieto, certo? E também tinha, assim, coisas que, às vezes, eu estava conversando com a pessoa, aí eu falo assim, vai acontecer isso e isso. A pessoa olhava para minha cara, você é louco, né? Mas eu fui aprendendo a me controlar e não falar de coisas, né? E acho que foi guardando essas coisas, aí foi, de certa forma, foi sumindo. E eu só apareci no centro mesmo, né, em 98, 99, sem religião nenhuma. Aí que eu comecei a dar trabalho no centro, né, porque muitas coisas não aceitava, não entendia, eu botava principalmente a dona Helena na parede, né, com muitas coisas. E eu falei, eu vou embora porque eu só estou atrapalhando, ela me segurou lá. E no fim, né, como diz, foi ficando. Então, na comunicação em si, assim, hoje em dia, que às vezes é mentalmente, mas a gente sente o corpo, né? Sente aflições, sente a dor, sente o desespero, e sente um monte de coisa, né? Mas, graças ao trabalho mediúnico, né, que eu fui, vamos dizer assim, me tornando um pouquinho melhor, né? Porque fui me tornando um pouquinho mais paciente, fui aprendendo a ficar mais quieto, e fui aprendendo a compreender as pessoas sem julgar muito, né? Ainda acontecem essas coisas. E, de certa forma, né, quer dizer, eu era uma pessoa que, conforme a pessoa falava para mim, eu devolvia. Era que nem uma flecha. O negócio vinha e atingia em cheio a pessoa, né? E hoje em dia já não faço mais isso, dificilmente faço isso. Então, o trabalho mediúnico, para mim, na verdade, foi um grande aprendizado, né? Me trouxe muitas situações que eu podia analisar, ver que realmente foi muito ajudado, principalmente porque o trabalho em si é uma grande escola que ensina a gente, né? Desde que a gente queira aprender. Mas eu, né, tendo essas coisas que eu realmente não acontecia as coisas comigo, as pessoas achavam que eu era esquisito, às vezes até meio louco, mas eu não dava bola, para mim passava batido, no outro dia já esquecia e continuava caminhando da mesma forma. Então, assim, essas coisas, né, diretamente nunca me afetou, né? Porque, como diz,
Se você não liga muito, você não dá bola, é aquele momento, depois desaparece, né? E a coisa continua caminhando da mesma forma que sempre caminhou. Quer dizer, toda aquela coisa, situação que tinha lá atrás, né, né, de ovelha negra, que poderia se tornar um marginal, hoje eu estou aqui. Sou meio marginal ainda. É isso aí, mais ou menos, pessoal. Não sei se deu para entender melhor. Deu sim. Tem mais alguém que gostaria de falar a respeito? Alguém que acha que tem uma mediunidade mais ostensiva, independente de estar trabalhando ou não? Eu posso falar, Nelcione? Pode, claro. Então, menina, eu sou do centro, mas eu sou a tarefeira, né? Aquela que fica na recepção, do acolhimento, faz entrevista, trabalha no mediúnico, mas só de sustentação. Mas assim, gente, eu escuto, eu ouço chamar meu nome, eu sinto a presença. Então, eu acho que eu preciso, nos trabalhos mediúnicos, a hora que eu voltar, me empenhar mais nisso. Porque eu sinto presença, sinto que tem uma pessoa, tem um ser ali comigo, entende? E tudo isso que o Ratal falou, também eu sinto isso daí. Apesar que no centro eu só sou tarefeira, eu faço entrevista, acolho, trabalho na recepção do centro, trabalho nos trabalhos mediúnicos lá, mas só para ajuda mesmo. Mas essa é a função, Sueli. Não é só, é tudo. É tudo. Cada um tem a sua função, né? E tem que buscar cumprir da melhor forma possível, porque todas as funções são necessárias no centro. Mas eu gostaria de trabalhar assim, que nem trabalha o meu marido, sabe? Eu gostaria muito. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Sim. Alguém mais? Oi. Não, eu ia falar que se não fosse ajuda espiritual no consultório, eu não sei como é que eu faria, honestamente. O consultório, para mim, é a escola. Porque, assim, aparece o paciente assim, o que eu vou fazer com esse paciente? Sabe? Quando você fica assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas daí, eu já venho aquela inspiração na cabeça, assim, você vai fazer isso. Sabe? Tipo manobra física mesmo, ele está precisando de tal coisa. Assim, meu Deus, mas agora, né? Apareceu aqui agora. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. Olha, eu só sei que tem hora que eu faço as coisas, eu não sei, sabe? Eu não sei se fui eu ou se não fui eu. É um pouco de tudo. Como é que eu fui fazer esse treco aqui? Não sei. E aí é isso daí, eu só tenho que agradecer ao plano espiritual, porque se aquela pessoa ficou bem ali, porque não foi só por mim, não, eu só fui um veículo ali. É porque a pessoa também tinha merecimento, né? Que é para receber. Ela estava precisando. Eu só fui. O merecimento da fé dela, tudo isso entra no pacote. Eu fui mero, veículo, mero burrinho de carga ali, só. Médium. Só. Posso falar uma coisa? Hoje, eu sou uma pessoa assim que dentro de casa eu tenho sempre uma música, eu caminho de manhã, eu tenho tipo assim um alto astral. Hoje me deu uma angústia, uma coisa muito ruim, mas muito ruim. Sabe quando você se sente assim, vontade de sentar no chão e chorar? Aí no final eu lembrei, gente, vamos ver a minha vibração tal. Eu comecei a rezar, comecei a pensar em coisas boas, se tivesse alguém ali do meu lado que encontrasse um caminho bom, que ia dar tudo certo. Eu sei que depois de uma meia hora tudo melhorou. Isso é uma mediunidade? Pode ser?
É sim, pode ser. Pode ser, não, eu diria que é mesmo. Uma sensação muito diferente. Não era minha atitude aquilo. Estava pensando em alguém, de alguma forma, com saudade, alguma coisa? Não, não. Olha, mas falando nisso agora, que nem me arrepia inteirinha, eu me sinto assim, voltando àquilo ali. Esse sentimento aí de dar um aperto no peito, uma vontade de chorar. Isso. Não sei por que eu fui sair fechar a cama tomar água, porque eu senti isso aí, certo? Na verdade, é a presença de alguma pessoa da sua família que estava passando para você a emoção dela, né? De alguma forma. Entendi. Isso é um tipo de sensibilidade, é um tipo de mediunidade que, trabalhando, aos poucos vai desenvolvendo, você pode se tornar um médium intuitivo. De passividade? É? De passividade? Porque o médium de passividade não é aquele que vê, só aquele que vê, aquele que escuta diretamente no ouvido. Às vezes é tudo mental, certo? A gente chama mais de intuição, né? Essa intuição eu tenho, muitas vezes de não pensar ou estar pensando numa pessoa e a pessoa entra na porta num lugar muito que não teria sentido. Isso daí eu tenho. Ou de a pessoa estar pensando em mim, eu saber quem é que está pensando. Mas agora eu nunca tinha sentido esse negócio no peito, sabe? Essa vontade de chorar, essa sensibilidade à flor da pele. Provavelmente ele tinha alguém perto de você, transmitindo o que ela estava sentindo, e você sentiu. Uhum. De repente, o correto, você orou, coisou, pediu ajuda. Inclusive, é a ligação mental com Jesus, com a divindade, nesse momento com Jesus, com Maria, pedindo ajuda. Você orou da forma corretinha. Né? É orientação de vocês, né? De todas as aulas que a gente vem tendo desde o primeiro ano, né? Então, isso ajuda muito, ajuda, e realmente eu me senti bem melhor depois de tudo isso. Esse, na verdade, não é um espírito mau. Não. É um não espírito, é só um espírito que, por algum motivo, está ali presente e sentiu essa tristeza, esse sufoco. Então, como você orou, pediu ajuda, foi ajudado, foi amparado. Você colocou a sua vontade na oração, que faz com que a ajuda chegue. Que bom. Gostei de saber que pude ajudar um pouquinho. Obrigada. Todos nós podemos ajudar. E não tem local, né? É lógico que o trabalho correto é no centro medúnico, mas os espíritos estão em todos os lugares, né? Estão no nosso lar, estão no mercado, estão no banco, estão na rua. Né? Então, a gente pode sentir aproximação em qualquer lugar. Por isso que a gente tem que aprender a perceber e se defender, né? Dizia minha professorinha Cecília no primeiro ano que tem muitos mais desencarnados do que encarnados sobre a face da Terra. Para a gente também. Tá Obrigada. Bom. Imagina. Mais alguém? Então, vamos voltar lá. Opa, não quero encerrar a reunião, não. Vamos voltar aqui para os slides. Então, eu vou falar agora da nossa mediunidade do dia a dia, tá? Comum para todos nós. Mas se você já se sentiu observado e ao se voltar não viu ninguém, um pouco do que nós falamos já, né? Escutou seu nome sem ter ninguém por perto? Teve a sensação da presença de alguém mesmo estando sozinho?
Pode não ser nada, mas pode ser algum espírito. Assim também, quando uma mãe distante percebe que o filho precisa de ajuda, quando ao entrar em um lugar e sentir uma energia desagradável ou então agradável, a energia do ambiente, ao se emocionar com alguma situação que uma amiga está passando, vivenciando a emoção de tristeza ou de alegria, tudo isso é mediunidade do dia a dia. Então, não há dúvida que todos possuímos a mediunidade. E como nos ensinou a mediunidade do nosso saudoso Chico, a enxada que não trabalha enferruja. Portanto, temos que colocar nossa mediunidade a serviço. O Jacob Trovão, ele fala da questão da educação dos filhos. Quando estamos, como que se diz, imprimindo na criança uma influência, nós estamos trabalhando com mediunidade, estamos sendo médios dos nossos filhos e a responsabilidade que é tudo isso. Então, isso também é um exemplo de mediunidade no nosso dia a dia. Mediunidade Suficiente, do livro A Mediunidade Nossa de Cada Dia, do Carlos Bacelli, do Odilon Fernandes, diz: podes não ser portador dessa ou daquela faculdade mediúnica de natureza ostensiva, mas não te esqueça de que já és dotado de mediunidade suficiente para que te faças sobre a terra intérprete do bem em favor de todos aqueles que sofrem. E como podemos trabalhar a nossa mediunidade no dia a dia? Alguns exemplos. Numa orientação ao amigo ou um desconhecido que procura a nossa ajuda, através do auxílio às necessidades materiais, através de conversas edificantes no ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente, no seio familiar, na evangelização aos pequeninos, aproveitando as mãos e o pensamento na arte de dar o passe, na atuação sincera, amorosa, dentro do centro, das igrejas, dos templos, nos pagodes, supermercados, enfim, em qualquer lugar. Num abraço cheio de afeto, o carinho de uma mãe passando suavemente a mão no cabelo de seu querido filho ou querida filha, num pensamento carinhoso, um aperto de mão, um olhar compassivo. São tantas formas naturais de passe que podemos dar no nosso dia a dia com o concurso de nossos mentores. Lembrando que quando estamos nos conectando com o bem, estamos em sintonia com os mentores do bem. Portanto, somos parceiros de trabalho e seremos assistidos por eles. Tudo isso, com certeza, estaremos fazendo o uso inequívoco da mediunidade, sem qualquer necessidade de incorporações ou de psicografias. Estas, sim, são atividades típicas das salas mediúnicas nos centros espíritas. Eu adoro isso aqui. O Chico me salvou. Me perguntaram ao Chico: Chico, aos 40 anos de serviço mediúnico, pode explicar o que seja desenvolvimento de mediunidade? Do ponto de vista técnico, respondeu ele, não sei responder. Pela prática da vida, creio, porém, que desenvolvimento mediúnico é o aumento da intimidade do médium com as entidades espirituais, ou a penetração gradativa da pessoa humana na esfera de atividades da alma, habitualmente invisível para os olhos. Então, pensando em todas aquelas coisas técnicas que a gente ainda não entende, se eu não entendo, se o Chico não entende, imagina eu, então. Mas podemos sentir.
o que nos move, mesmo que muitas vezes nós não compreendemos, nós sentimos, e esse sentimento nos move. E, finalizando aqui, mediunidade e Jesus. Não estamos falando dos fatos milagrosos do Cristo, mas sim do seu dia a dia. Ele trabalhou como carpinteiro, né, ajudava seus pais, ele estudou, comeu, dormiu, conversou, se divertiu em festas e participou dos costumes, das tradições próprias da época, conviveu com Pedro, com a sua família, onde ele realizou o primeiro evangelho no lar. Ele participou de um almoço familiar na casa do Levi. Enfim, ele fez todas as coisas triviais que podemos fazer, que nós fazemos, e nem por isso deixou de ser Jesus. É o exemplo que nós temos que seguir, colocando assim a nossa mediunidade ostensiva ou não a serviço de nós, a serviço de todos. Certo, pessoal? Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Não, eu posso fazer um adendo? Voltando na glândula pineal? Por favor, Fê. Eu procurei nos meus livros aqui, fiquei com a pergunta da Isabel na cabeça, fui procurar aqui nos meus livros, e realmente pode ter lesão na glândula pineal, sim, que pode ocorrer já na infância. Mas aí são tumores que vão dar, né, que a pessoa desenvolve. E aí vai dar sequela, né, na visão, na parte motora da visão, cefaleia, pode dar pressão intracraniana, que precisa ir para cirurgia. Então, tem sim. Agora, nascer sem a glândula, não tenho nada registrado aqui. Aí não sei também. Essa foi a pergunta. É. Estava me passando pela cabeça aqui, será que os psicopatas têm a glândula? Ah, possivelmente, tem alguma alteração, né? Pode ter relação, sim. Porque, segundo a minha filha, que gosta de ler essas coisas, a psicopatia tem uma alteração no cérebro, né? Sim, tem. Bem observado. Isso daí pode acontecer. Então, o que eu vi aqui no Dr. Google, ele fala assim que você pode conviver sem alguns órgãos. Uhum. Você tem que tomar hormônios correspondentes. Digamos, quem retirou a tireoide, ou quem não tem a tireoide, você tem que tomar o hormônio tiroidiano para que cumpra a função. Como a glândula pineal. Ele não falou especificamente de glândula pineal, teria que fazer uma pesquisa mais profunda, científica aí. Mas, falei assim, você vai ter que tomar o hormônio, a serotonina, a melatonina. Como você pode conviver sem um dos seus pulmões? É perfeitamente aceitável. Você pode conviver sem um dos seus rins. Então, a pessoa vive, sim, sem algum desses órgãos, mas não, assim, daí você tem que suprimir a falta deles, né? Mas, Isabel, aí pode viver sem algum órgão, mas não seria um órgão vital, na pineal, de ligação com a espiritualidade? Porque quem vive sem coração? A não ser que tenha um coração artificial. Então, nós achamos que sim, sabemos que sim. É por isso que eu falo assim, tem que dar uma procurada num estudo que não seja o Google, entendeu? Então, a Rosana, ela falou que ela está estudando com o Sr. Felipe, tem alguma informação a acrescentar? Está fechado seu áudio. Rosana, está fechado. Gente, será que ela não está escutando? Está fechado. Aí. Eu estava sem microfone. Então, de acordo com os estudos dele, existem sim esses tumores da glândula pineal, que aí eles têm que ser tratados. Mas ele nunca falou nada de alguém sem glândula pineal. Nem no curso dele eu nunca vi isso, sem a glândula. Existem deformidades ou doenças dela que podem ser tratadas.
né? Algumas sim, outras não, mas sem a glândula nunca vi. Nem ele nunca falou nada no curso. Não sei, eu posso até mandar uma pergunta. Se tiver essa possibilidade, seria interessante. Deixa eu mostrar a carinha dele aqui para o pessoal. Vou voltar para quem não conhece. Eu gosto também de ler as coisas dele. Tá dando para ver aí? Uhum. Tá. Quem tinha uma aluna no ano passado que já chegou a fazer consulta com o Eu Dr. fiz Sérgio também. Felipe. Eu fiz e encaminhei minha filha. A minha filha fez consulta hoje. Eu fiz na terça-feira. Em São Paulo, né? Então, agora, por causa da Agora pandemia, ele está fazendo virtual. Mas aí ele já falou para mim que logo ele quer me ver presencialmente, porque tem várias coisas que ele não consegue avaliar pelo computador, que ele precisa da presença. E, então, assim que ele começar a atender, a secretária já vai me ligar para eu ir para a clínica. Ele Quanto ele cobra, médico Rosana? espírita. Ele cobra caro. O que é caro eu sei, né? Mas quanto é esse cara? R$1.000. Nossa! Deveria ser mais fraterno, né? Tem que vender o rim para ir lá, então. É que ele dá curso no mundo inteiro, né? E estuda bastante, então eu acho que é o único jeito dele restringir um pouco, porque ele atende gratuitamente no Instituto do Coração. Ele é neurologista? Ele é neurologista, psiquiatra, aí ele trabalhou na USP com várias pesquisas, porque eu não sei se eu vou tomar o tempo de vocês falando isso, mas ele disse que ele, quando ele começou a estudar, né, a espiritualidade, que ele deu uma aula na Faculdade de Medicina, e aí ele estava no Instituto do Coração, e o Adib Jatene, lembra dele, que faz transplantes e tudo mais? Estava internado lá e estava em fase terminal, e mandou chamá-lo. Ele falou, vou levar puxão de orelha, né, porque falei alguma besteira. E o Adib Jatene falou para ele que tinha assistido uma palestra dele sobre espiritualidade, medicina e espiritualidade, e ele falou, olha, eu sei que eu não vou sair daqui, eu quero que você assuma, então, as minhas turmas na Faculdade de Medicina da USP para introduzir esse tópico lá. E aí, depois disso, ele começou a fazer muitas pesquisas na USP e deu palestras no mundo inteiro. Ele já foi para Harvard, para a Europa, para vários lugares. É interessante. Ele é uma pessoa realmente tem super muitos simples. vídeos dele na internet, para quem se interessar no assunto. Eu acho que de glândula pineal, acho que ele é o mais, né? O mais referência aí, né? no Brasil, pelo menos. Não sei se fora do Brasil. Então tá bom, gente. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, passo para a dona Cris. Só a Isabel. Ô, Isabel Navarro, você está salva. Não precisa trabalhar o trabalho mediúnico. Que é? Você não precisa trabalhar o trabalho mediúnico, é só praticar a mediunidade fora. Ela falou que ela não queria. Pois é, então. Em qualquer lugar. A gente já tenta fazer isso, né, no dia a dia, mas, né, tem que se especializar um pouco em psicologia e tudo mais. Você não é mãe, você não é avó? Eu sou. Já está se especializando. Você não é professora? Eu não sou professora. Não. Então, você já tem experiência de mãe, de vó. Pois é, né? Mas você sabe que santo de casa não faz milagre, né, Radal? Isso eu sei. Pois é. Então... Nem Jesus na casa dele fazia milagre? Então. Caso Ferreiros, pé de pau, sim. Mas a gente faz o que pode, né? Não é? As vibrações, a Fernanda. Então, podemos?
Então, vamos lá. Vamos todo mundo fechar os olhos e vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos, né? E vamos nos concentrar em nossos corações, para que a partir deles saia energia suficiente para essa vibração. E vamos vibrar pelo planeta Terra, pelo nosso Brasil, imaginando uma luz verde curativa que rodeia todo o nosso país, pelos nossos governantes. Vamos vibrar pela fraternidade universal, pelos doentes hospitalizados e os que também se encontram em casa nesse momento, se recuperando de todas as doenças, pelos profissionais de saúde, que todos eles estejam envolvidos por uma luz branca, revigoradora das suas forças. Vamos vibrar pelas pessoas que estão em situação de rua nesse momento, que passam por dificuldades, por todos que estão procurando emprego, pais de família, que passam pela fome, e por todas as famílias. Vamos mentalizar e pensar em alguma intenção particular, para vibrar por essas intenções. Enfim, vibremos por nós mesmos e pela nossa casa. Que Deus abençoe a todos e assim seja. Pode fazer a prece final. Encerrando agora os estudos dessa noite, vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que ficou presente, que ainda está presente, aos nossos mentores. Vamos agradecer o bom andamento dessa aula. Esperamos estar todos juntos semana que vem, se Deus quiser. Graças a Deus. Vamos fazer a escala da semana que vem, antes de nos despedirmos, gente? A Fera dos Médiuns, quem gostaria de fazer? Está gravando? Ainda está. Ainda tá. Vou esperar fazer a escala para ninguém fugir. Aí eu paro de gravar. Vai lá, gente, Seara dos Médiuns. Eu posso fazer. Isabel. Eu faço o Evangelho semana que vem. Ei. Cláudia. Inicial, a prece inicial. Eu posso fazer. Daisy. As vibrações. Posso fazer. Isabel. E a prece final. Eu faço. Ei, Ei, agora que eu vou legal, parar. Agora eu vou parar a gravação. Pegou firme agora, hein? Prometeu.